Olá, como estão? Eu sou a Professil e hoje vamos falar do o que é uma pessoa que é nível C1. Acontece que agora a UBA está exigindo dos candidatos para ingressar que eles tenham um nível C1. E agora todo mundo pergunta, Pro, o que é uma pessoa que é nível C1? Eu vou ler para vocês a descrição de o que é uma pessoa que é nível C1, segundo o Marco Comum de Referência para Línguas da Comunidade Econômica Europeia, que são eles que criaram esse nível, que começa no nível A1, que é o nível mais baixo, e vai até o C2. Mas o CIELE somente certifica o espanhol até o nível C1, porque o nível C2 é como se fosse uma pessoa nativa. Mas vamos lá, o que é ser uma pessoa do nível C1? Para vocês entenderem. Uma pessoa C1 é capaz de compreender uma ampla variedade de textos extensos e com um nível de exigência, assim como reconhecer neles sentidos implícitos. Então, por isso que vocês têm que ter um domínio muito amplo do espanhol. Porque o que acontece? Vocês têm que ter a capacidade de se expressar, não sendo 100% textual, sino conseguindo transmitir várias ideias mais complexas. O candidato do nível C1 sabe expressar-se de forma fluida e espontânea, sem mostrar de uma forma evidente esforço para encontrar a expressão adequada. Pode fazer uso flexível e efetivo da língua para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode produzir textos claros, bem estruturados e detalhados sobre temas de certa complexidade, mostrando um uso correto dos mecanismos de organização, articulação e coesão do texto. Então, quer dizer, você tem que ter a capacidade de se expressar de forma complexa, com muita profundidade, como eu falei em outro vídeo. O que acontece? Como eu consigo isso? Isso é uma construção que exige tempo. Por que eu fico falando do tempo? Porque para vocês conseguirem aprender vários sinônimos de uma mesma palavra, que é o que é necessário para você ser nível C1, você precisa de tempo. Porque a gente, quando está aprendendo uma língua, vai construindo por degraus a nossa habilidade para se expressar. Então, o que acontece? Vocês primeiro, quando estão começando, aprendem gramática, aí depois vão aprendendo todos os verbos irregulares, vão aprendendo um vocabulário, mas primeiro vai um vocabulário básico. Depois vocês vão aprendendo mais palavras, mais significados, vão utilizando o que diz aqui, que são conectores do discurso mais complexos. Não somente utilizar e, entonces, pero, não, utilizar estruturas mais complexas. O que acontece? Para vocês conseguirem, por exemplo, na parte auditiva, o nível C1, vocês têm que conseguir entender e conseguir acertar as perguntas do último exercício, que normalmente é o exercício mais complexo. Na parte leitora também. Qual que é a pegadinha da prova leitora do CIELE? É que eles sempre fazem uma pergunta e colocam 4 respostas. Uma delas, uma palavra não tem nada a ver. Outra é um sinônimo. Ou tem uma frase que tem um sinônimo, mas é um sinônimo que é tipo assim, 30%. Depois tem um sinônimo que é tipo assim, 60%. E depois tem uma palavra ou uma frase que é um sinônimo 100%. Então, o que acontece? Quando vocês têm um domínio não tão profundo do espanhol, vocês podem se confundir, sobretudo
com a opção 2, com a opção 3 e 4, que é aquele que é um sinônimo ou representa o que está escrito em um 60%, mas não fehacientemente, não exatamente o que diz. Você tem que ter a capacidade de escolher a resposta que significa 100%. Então tem muita pegadinha. Gente, eu fiz a prova do Ciele na parte auditiva e leitora. Eu nasci no Paraguai, para quem não me conhece. Eu morei até os 25 anos no Paraguai. Eu sou uma pessoa que lê muito. Juro para vocês que eu tenho um domínio muito grande do espanhol. Eu sou preparadora oficial. Eu me dedico a isso. Vocês acham que eu serei a prova? Eu só fiz a parte auditiva e leitora. Não, gente. Eu perdi 30 pontos em cada uma das 30 pontos na prova que eu fiz, que sou a parte leitora e auditiva. Então, a quantidade máxima de pontos era 500 pontos. Eu, sendo nativa, professora e preparadora, tirei 470 pontos. Por quê? Porque fiquei muito nervosa. Então, é uma prova que exige que a gente mentalmente também esteja bem. Então, olha só, eu sou preparadora, nasci no Paraguai, tenho um domínio pleno do espanhol. Eu não consegui tirar 500 pontos. Claro que eu tirei nível C1, porque eu perdi em cada uma das habilidades só 15 pontos. Então, o que acontece, gente? Não é que eu tô querendo tocar o terror, que é muito difícil. Não, eu estou dizendo que precisa uma preparação de vocabulário, uma preparação de conhecer profundamente a prova, como responder de forma adequada para maximizar a sua nota, para assim vocês conseguirem alcançar o nível C1. É um nível de espanhol avançado. Então, não é assim, sim, eu sei mais ou menos. Eu recebo muitos alunos, sobretudo quando só, por exemplo, os alunos queriam fazer doutorado na Espanha, que grande parte de todas as universidades exigem nível C1. O que acontecia? Falavam, eu sei falar espanhol. Ótimo que tu saiba falar espanhol, já ajuda muito, mas você precisa saber fazer a prova. Isso é muito importante. Você precisa maximizar a sua nota, porque em média, para vocês terem uma ideia, cada habilidade na prova global são 250 pontos. Quais são as habilidades? Oral, escrita, auditiva e leitora. Em média, porque varia a quantidade de pontos por habilidade, em média, para vocês conseguirem o nível C1, porque varia, tem algumas que é 214 pontos, outra 217 pontos, de 250. Então, gente, vocês não podem perder muitos pontos para conseguir alcançar o nível C1. Então, entre 35 e 40 pontos, vocês podem perder. Então, para uma prova que cada uma das habilidades é bastante tempo, é 1 hora, né? A parte auditiva é 50 minutos, a parte leitora também 50 minutos, a parte escrita também são 50 minutos, exige muito de você, e a parte oral são só 20 minutos, mas exige um nível de domínio do espanhol muito bom. Então imaginem outra coisa, vocês precisam ter fluidez na hora de falar. Vocês não podem fazer pausa tipo não! Tá aqui, eu acabei de ler para vocês. O que precisa uma pessoa nível C1? Sabe se expressar de forma fluida e espontânea, sem mostras muito evidentes de esforços para encontrar a expressão adequada. Quer dizer, você tem que ter muita capacidade de pensar em espanhol, porque na prova oral, vocês têm que responder com excelência cada um dos 5 exercícios. Lembrando que cada exercício da prova oral vale 50 pontos.
Então, não adianta, eu tenho vários alunos que falam, o exercício mais importante é o último, que é nível C1. Não, gente, cada um dos exercícios da prova oral valem 50 pontos. Então, vocês precisam ter uma uniformidade no seu espanhol. Precisam responder de forma muito boa. O exercício 1 da parte oral, 2, 3, 4 e 5. Gente, vocês precisam demonstrar desde o início que vocês são C1. É assim que se consegue o nível C1. Então, gente, é possível. Mais uma vez, vocês precisam de tempo, dedicação, esforço, mas é possível. É possível vocês cumprirem seu sonho. Só que agora a UBA exige mais. E vocês conseguem. Vocês já têm o sonho dentro do coração de vocês. Agora vão ter que se dedicar só um pouco mais. Mas é muito possível. Vocês conseguem. Eu tenho fé. Porque quem quer uma coisa, consegue. Então vamos lá. Só tenham um pouco mais de paciência com vocês, que vocês vão conseguir. Eu tenho certeza. Tá bom? Qualquer coisa, estou sempre disponível no Instagram para ajudar e auxiliar vocês. Porque o que eu mais quero é ajudar você a cumprir seu sonho de fazer medicina na Argentina. E é possível, tá bom? Um abraço!